Eu só queria que pusessem o meu PowerPoint também. Tá aqui. O PowerPoint... Ah, já puseram? Já está aí, não, eu acho. tá no computador, mas não está na tela, se for possível. Ah, agora já. Ah, agora sim. Bom, eu vou pedir desculpas. Eu sou aquilo que todo mundo chama de criança hiperativa, ou eu não sei falar sentada. Na parte das perguntas eu sento, mas eu só sei falar de pé. Então, primeiro, boa tarde a todos, a todas. Eu queria agradecer o convite. Fiquei muito contente, ainda mais falar depois do Nilson e aprender um pouco mais de epistemologia, de teoria do conhecimento aplicada à situação de educação. Do Cordão, aqui na frente, aqui do lado, o Menezes, todos. Eles fazem assim porque eles sabem que eu estou ficando velha e que eu posso esquecer, mas o Alzheimer ainda está num estado muito inicial, ainda dá para lidar com ele. Então, eu queria começar a nossa conversa. Eu vou misturar o balde com a rede, com tudo mais, porque não dá para falar de planejamento e avaliação na prática docente sem falar de medidas, de práticas de professores e assim por diante. Mas eu queria, por outro lado, começar olhando para o planeta e não exclusivamente para o Brasil. Eu acho que alguns de vocês devem saber que eu fui diretora global de educação do Banco Mundial, então acompanhei a elaboração, aliás, nós tivemos uma parte na elaboração dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e particularmente do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável referente à educação. E eu gosto de falar isso porque às vezes mudam governos, não vou falar disso ainda, daqui a pouco. E eles esquecem os acordos que o Brasil assinou, e eu vou mostrar um deles que se refere a 2030. Todos nós acompanhamos, eu estou olhando assim a faixa etária, tirando uma média, todo mundo é mais jovem que eu, mas tem uns que estão mais próximos. Quando a gente, no final da década de 90, aprovou os Objetivos do Milênio. E um deles era garantir que todas as crianças tivessem acesso ao ensino primário, né, o que internacionalmente se chama de ensino primário. E o Brasil, quando isso foi assinado, já tinha universalizado o acesso do ensino primário, mas tinha muito recentemente universalizado, né? Se a gente lembrar que em 1960, que foi o período em que eu estudei, a minha geração estudou, e que várias pessoas agora lançam olhares saudosos para o passado, dizendo a escola pública de antigamente, que era boa. Eu lembro que nós tínhamos apenas 40% das crianças na escola. Ela era boa, vamos discutir se era boa, mas ela era boa com base na exclusão. Então, estudavam basicamente os filhos dos letrados ou de famílias que tinham um compromisso muito forte com a educação, como a minha. Minha mãe não concluiu o que à época era chamado de ginásio, mas ela sabia que a educação era um valor muito importante. Então, éramos nós que estudávamos, nós, filhos de letrado. Minha mãe gostou de ler até o fim da vida, lia Proust, lia umas coisas que gente que, da minha geração, não leu. Mas, depois dos Objetivos do Milênio, nós aprovamos os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Por quê? Porque quando chegou em 2015, acabou esse período dos Objetivos do Milênio. E o mundo cumpriu, em grande medida, essa tarefa de colocar todas as crianças no ensino primário. Alguns países, não. Eu, como diretora de educação do Banco Mundial, visitei vários desses países que não cumpriram, como o Afeganistão, o Paquistão, Nigéria. Mas, mesmo nesses países, aumentou de uma forma impressionante o número de crianças na escola. Quer dizer, esse esforço de ter estabelecido um objetivo, de ter focado o esforço de todos para garantir que as crianças tenham acesso à escola, resultou em algo positivo. No Afeganistão, por exemplo, na década de 90, não havia meninas no ensino primário. Quando eu fui visitar,
em 2014, já eram cerca de 40% das meninas na educação primária. Não é suficiente, mas houve um avanço. E em 2015, nós nos desafiamos para colocar, não só no ensino primário, vocês vão ver em que se desdobra esse objetivo aqui, no secundário e garantir qualidade. Observem a redação que está posta aqui. Assegurar educação inclusiva, equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Se a gente for fazer uma exegese rápida disso, é só olhar que inclusiva, no contexto internacional, não quer dizer só criança típica junto com criança com deficiência. É isso e mais. Não só uma escola para meninas, que é para preparar para casar, não é um problema nosso brasileiro, mas é um problema em vários países, e outra escola que é para os meninos, que essa é para valer, porque eles que vão ter que sustentar famílias. Ela tem que ser inclusiva. Não é para uma etnia, um tipo de escola, para outra etnia, um grupo de escola, mas tem uma coisa que tem a ver com o Brasil. Não é uma escola para rico, outra para pobre. Que essa tem muito a ver. Especialmente nas grandes metrópoles, a escola pública ela é frequentada por parcelas da classe média, mas muito pouco. Se eu não sou da... Se eu estou na cidade de São Paulo e eu tenho filhos para pôr na escola, a minha tendência, não a minha, eu só estou personificando, seria botar na escola particular, e por um preconceito social, não só por questão de qualidade de ensino. E equitativa. Equitativa lida com outro preconceito, e nós vamos ter que aprender a antropologicamente lidar com os preconceitos se a gente quer sair da bolha e falar com todos. Um outro preconceito é o seguinte: eu tenho que dar educação de qualidade para quem merece ter educação de qualidade, porque teve berço, e para os mais brilhantes entre os pobres. Já vai um preconceito enorme aí. O que é os mais brilhantes entre os pobres? Eu suponho que as crianças nascem com dons, com talentos. As pesquisas dos cérebros refutam isso, é muito raro, é muito pouco o que é genético. É a cultura em que ele está inserido. E se você está inserido numa cultura de baixíssimas expectativas em relação ao seu desempenho, é isso que vai acontecer com relação ao seu desempenho. Então, o equitativa quer dizer que realmente tenda a gerar igualdade de oportunidades. Que realmente invista em todos. Altas expectativas para todos, e não só para alguns. Se eu tivesse bastante tempo, eu dava uma série de exemplos de frases que ilustram esse preconceito. Eu só vou dar um de uma professora preconceituosa que, infelizmente, eu conheci. Não que, infelizmente, eu conheci, mas que, infelizmente, ela tinha o preconceito. Ela estava discutindo que a escola não oferecia suficientemente ônibus para levar para passeios. Eu perguntei, mas que interessante, como é que o teu programa inclui passeios? Falou assim, não, você não está entendendo. É que com essa gente, era uma escola perto de uma favela, com essa gente, basta levar para passear, para conhecer um pouco as coisas, uma professora de geografia. E tá bom, eu falei, você poria seu filho numa escola que só levasse para fazer passeio e não tivesse integrado num currículo interessante, instigante, os passeios? Não, eu estou falando dessa gente. Ela não entendeu qual era o problema na formulação que ela estava construindo. Por sorte, não é a maioria dos professores, é assim, mas essa professora me chocou muito. E de qualidade. E para quem tem dúvida sobre o que é qualidade, mais para frente ele vai traduzir esse objetivo. A Unesco trabalhou no desdobramento do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4 em metas. Mas, basicamente, ela diz que qualidade quer dizer resultados de aprendizagem
efetivos e relevantes. Então, não é piscina, não é quadra coberta com a melhor material, nada contra quadra coberta, eu adoro, porque daí dá para fazer na chuva também, mas visitei inúmeras escolas pelo mundo afora, inclusive na Inglaterra, que não tinham quadra coberta. Qualidade quer dizer aprendizagem. Não quer dizer só aprendizagem de português ou matemática, mas quer dizer aprendizagem. Mas vamos para frente. Esqueci de falar uma última coisa, né, nesse ODS 4. Observe essa última parte, e promover a oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para todos. Quando a gente falava em oportunidade de aprendizagem ao longo da vida, no passado, a gente estava falando basicamente de EJA. Não mais. Com a quarta revolução industrial, com a automação, o aparecimento da emergência da inteligência artificial, cada vez mais isso quer dizer aprender a aprender. Pessoas que sejam capazes de aprender para o resto da vida. Mas vamos comentar um pouco, para poder entrar no contexto que a gente quer, algumas metas em que se desdobram esse objetivo. Trouxe poucas, uma delas é que até 2030, faltam 11 anos, nós vamos assegurar que todas as meninas e meninos completem educação primária, que no nosso caso quer dizer Fundamental 1, e secundária, que quer dizer até o final do ensino médio, de qualidade livre e equitativa, que conduza a resultados de aprendizagem relevantes e efetivos. Eu queria parar um minuto para dizer o seguinte: nós sabemos como nós estamos nesse quesito. A gente, basicamente, as crianças completam a educação primária no Brasil. Completar a secundária, não. A gente começa a perder alunos no 6º ano. E eu queria lembrá-los que foi durante a ditadura, eu sei que a palavra se tornou politicamente incorreta, mas eu gosto de falar os nomes certos. Durante a ditadura, foi cortado o 5º ano, o antigo 5º ano, que a criança fazia com 11 anos, para garantir o fundamental, os 8 anos do ensino fundamental. Posteriormente, isso foi em 71, na Lei de Diretriz e Base de 71. Posteriormente, colocaram o 1º ano aos 6 anos. Mas as crianças estão entrando no 6º ano com 11 anos. Quem é professor de Fundamental 2 sabe que, especialmente os meninos, estão muito imaturos para esse número de professores e para essa lógica toda. Não é feita uma transição bem feita para esse processo. No 6º, e com a implantação de uma forma... eu vou falar a palavra equivocada, mas não me entendam mal. Equivocada da progressão continuada, quer dizer, se é um trabalho sério com os professores, não se detecta claramente quando a criança não se alfabetizou. E ele vai indo para frente. A criança que não aprende é uma criança invisível. Ela não vai sendo detectada e vai indo para frente. Quando ela chega, se ela chega no 6º ano, não tem mais como ajudar. Por quê? Porque eu tenho um professor de cada disciplina, e o professor de português dá 4 aulas por semana, ele não tem como, no contraturno, alfabetizar essa criança. E a gente quer milagre e isso não funciona. Então, a gente começa a perder criança no 6º ano, porque ele vai repetindo o 6º ano, quando acaba um dos ciclos, dependendo de como o sistema se organiza. E, se ele passa para frente, ele já está bem mais velho do que ele deveria estar, e a tendência de, numa nova repetência, ele abandonar a escola são enormes. Porque ele se sente rejeitado pela escola, e a escola acha que ele é um problema. Ele, pessoa física, um problema. Ou, no melhor dos casos, diz que a culpa é da família. Né, as famílias desestruturadas. Eu odeio esse termo, as famílias desestruturadas. Como se na classe média alta ninguém se divorciasse, não existe pai ausente, não existe nada disso. É um eufemismo para dizer nas famílias pobres. Né? Então, famílias pobres são, às vezes, apontadas como um problema.
de qualidade e qualidade traduzida como resultado de aprendizagem relevantes e efetivos. Para falar de resultados de aprendizagem relevantes, desculpe provocar os professores de português um pouquinho. Eu, na minha vida como aluna de escola, eu aprendi tem um conhecimento muito importante que eu adquiri, acho que todos vocês aprenderam, que é oração subordinada substantiva objetiva direta. Nunca usei na minha vida, mas deve ser por uma fragilidade minha. E eu estava numa escola muito conceituada. Sabe o que eu não aprendi? Não aprendi, não. A minha geração não aprendeu. Eu aprendi por causa da minha mãe. A gostar de ler. A ser uma leitora. No meu horário de lazer, ler por prazer. A escola tinha uma carga horária tão grande, o currículo para cobrir, que o coitado professor de português, depois de discutir toda a questão de aposto, vocativo, que esses foram muito práticos para saber onde põe a vírgula, mas a oração subordinada substantiva objetiva direta tomou o tempo de aprender a gostar de ler. Isso é o que quer dizer relevante. Não é qualquer conhecimento. A escola é um período em que, se a família não ajuda a desenvolver determinados hábitos propícios à aprendizagem ao longo da vida, a escola pode ajudar a desenvolver. E outras metas, uma sobre educação e programas de primeira infância, outra para aumentar expressivamente o número de jovens que tenham competências tanto para empregabilidade quanto para empreendedorismo. E eu queria aqui fazer um pedido para vocês. Eu não gosto de fragmentar as coisas. Então, talvez eu não sou baldista, tão baldista quanto eu imaginava que eu era no começo da sua explicação. Muitas vezes se ouve professores de faculdade de educação dizendo o seguinte: você educa para a vida ou para o trabalho? Como se a gente pudesse pensar numa vida que exclui o trabalho. A vida, a educação é para a vida no sentido amplo, que inclui trabalho, cidadania, bem-estar pessoal, enriquecimento, tudo isso entra na educação. Então, sim, a educação também, eu sei que vocês já sabem isso, é para educar para o mundo do trabalho. Porque quem não tem ou empregabilidade ou empreendedorismo depende de caridade alheia. E ninguém que depende de caridade alheia consegue ser plenamente autônomo. Eu sou fanática pelo Dewey, fanática pela Maria Montessori e pelo Paulo Freire, que bebeu nessas duas fontes e disse: nós temos que formar para a autonomia. Autonomia significa ser um adulto pleno, que colabora, que trabalha junto, mas que trabalha também. Bom, frente a esse objetivo, com essas características que eu descrevi, quais são os desafios, os riscos que o futuro traz para o Brasil? São vários. Eu tinha feito uma lista de 8, eu resolvi reduzir para caber nos 40 minutos. Um deles é que a desigualdade social está aumentando no Brasil. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Nós tínhamos começado a diminuir a desigualdade social e ela voltou a crescer. A educação de qualidade, com altas expectativas para todos, de fato pode contribuir para diminuir a desigualdade social. Mas isso afeta a curto prazo as escolas. Quando a gente se queixa, entre aspas, das famílias desestruturadas, ou seja, do fato de que os pais dos nossos alunos não tiveram suficiente acesso à escolaridade para entender o que é educação de qualidade em vários casos, tem a ver com a desigualdade social. Mas o que também tem a ver com a desigualdade social é esse segundo ponto. Quando a gente fala da quarta revolução industrial, da robotização crescente, isso significa que vários postos de trabalho, de uma maneira acelerada, estão sendo extintos.
O Osborne e o Frey, 2 pesquisadores de Oxford, dizem que até 2030, 2 bilhões de postos de trabalho vão estar extintos. Eu vou dar 2 exemplos simples. Jornalista, profissão de jornalista. Você pensa, bom, mas a automação não vai substituir jornalista. Vai, sim. A inteligência artificial, já existem algoritmos em que você entra com os dados e os fatos e ele constrói a narrativa para você. Direito, advogado, isso não vai ser extinto. Não, a profissão de advogado não vai ser extinta, mas pós de trabalho vão. Hoje toda a jurisprudência está digitalizada e tem inteligência artificial aplicando a diferentes casos. Médico radiologista, a leitura que a inteligência que um robô faz de um exame de imagem é superior ao que o melhor médico radiologista consegue fazer. Por que eu estou contando isso? Para botar medo em vocês? Não. Eu fui da comissão da OIT que discute, a OIT criou uma comissão para discutir o futuro do trabalho. São 26 membros, eu era a única pessoa de educação. É para a gente pensar o que a gente tem que fazer em educação de diferente do que a gente faz hoje, para garantir que essas crianças que estão atualmente na escola tenham empregabilidade ou possam empreender, porque o mundo deles vai ser muito diferente do que a gente. Muito diferente. A gente não tem certeza para onde vai, mas será muito diferente. E essa tendência vai fazer aumentar a desigualdade social. Por quê? Porque se os trabalhos que demandam competências intelectuais já começam a ser substituídos por máquina, não só os que demandam competências manuais, provavelmente nós vamos ter que ter gente com competências intelectuais de nível mais elevado ainda. E quem tiver competências intelectuais de níveis mais incipientes tenderá a ganhar muito menos do que os seus pais ganhavam. Então, a automação e a robotização com extinção de postos de trabalho é um risco. E eu prometi que não ia falar muito, mas muito tentador. Nós somos um país de cidadania frágil. Países de cidadania frágil hoje no mundo são vítimas de populismos. E, para mim, tanto faz se é populismo de direita ou de esquerda. Populismo é se dirigir ao cidadão como se ele tivesse 12 anos de idade e o governante age como se tivesse 12 anos de idade. Pronto, acabei. Hashtag. Já falei. Não vou falar disso. Acabei essa parte. Não. Prometo que só vai piorar daqui para frente. Bom, então nós temos que formar para a cidadania, sem dúvida. Bom, e como é que nós estamos em educação no Brasil hoje? Vamos olhar para o PISA. Por que eu olho aqui o baldismo? Vai entrar, mas vai entrar e é importante. A OCDE, por meio da liderança de uma pessoa muito interessante, que é a Andrea Schleicher, criou o PISA, que é um tipo de avaliação que trabalha não por currículo, mas por competências. E isso permite comparar países. Evidentemente, você tem que olhar para a questão cultural e outras. Mas tem alguns dados que são chocantes. Nós somos a 8ª economia do mundo em PIB, com todos os nossos problemas. Continuamos sendo a 8ª economia no mundo em PIB. Entre 70 países, ou economias, porque às vezes são grupos de cidades, na China especialmente, mas cidades de 23 milhões de habitantes, como Xangai, por exemplo, que tiveram seus resultados divulgados no PISA, a 8ª economia tirou 66º lugar em matemática, que mede não a fórmula de Bhaskara, mas o raciocínio matemático dos alunos. Em leitura, que nós estamos um pouco melhor, nós somos 59º em ciências, que também não demanda que você decore
algoritmos e fórmulas de física, química e biologia, ou a tabela dos materiais, eles medem como você pensa cientificamente, se você sabe pensar cientificamente. Nós tiramos 63º. Ou seja, se isso não dá um indicativo que nós não estamos bem em aprendizagem, nada mais vai dar. Nós não estamos bem. Eu sei que Coreia tem uma cultura diferente da nossa, eu sei que tem países mais ricos que o nosso, mas o Vietnã se saiu muito, mas estupidamente melhor que o Brasil. Nós temos alguma coisa errada. E vamos parar de tapar o sol com a peneira. E o que me chamou a atenção logo em seguida é o seguinte fato. Quando você segrega por classe social, né, e é importante segregar a amostra brasileira, porque, como eu disse para vocês, a escolaridade dos pais impacta no desempenho dos alunos. O Naércio Menezes diz que 68% do sucesso escolar de uma criança no Brasil depende da escolaridade dos pais. Então, é natural que, como o Brasil demorou a universalizar o acesso à educação, que nós paguemos um preço por isso. Mas olha esse segundo dado. Os 25% mais ricos da amostra brasileira que participou do PISA se saíram pior que os 25% mais pobres da OCDE. Então, tem alguma coisa que não é só classe social, que não é só o nosso retardo no acesso à escola. Tem a ver com como a gente ensina, ou como que a gente torna ou não a carreira de professor atrativo. Olhem o item seguinte, baixa atratividade da carreira. Por que a carreira é pouco atrativa? Se eu perguntar para cada um, eu comecei minha vida profissional como professora, eu poderia contar um monte de motivos por que é atrativa, mas vou dizer alguns. Salários, né? E sim, os salários estão aumentando nos últimos anos, desde a lei do piso, mas as outras profissões que demandam a mesma escolaridade vêm aumentando muito mais. Então, continua de uma posição relativa pouco atrativa. A outra é o baixo reconhecimento social da carreira. Duas coisas. Quando a gente começou a ensinar pobre, para fugir dos eufemismos, baixou o reconhecimento social da carreira. E a outra, há uma percepção de que, como é muito pouco competitivo ter acesso para os vestibulares de muitas faculdades privadas, em pedagogia, em educação e nas licenciaturas, inclusive na USP, não é uma das mais competitivas, que, então, não deve ser alguém muito bem formado, então, os jovens que estão no ensino médio, só 2,9% de jovens de 15 anos diz que quer ser professor. E a formação do professor, que as universidades dão, e agora eu vou falar assim. Sabe como é que a Finlândia revolucionou a educação deles? Tornando o curso profissionalizante. Nós brasileiros, temos preconceito com profissionalização. Curiosamente, a medicina é profissionalizante, a engenharia é profissionalizante, formar crianças, não. O professor, ele não precisa nem definir o que é boa prática, não precisa nada disso, o professor cria aula a cada vez. É uma profissão e não é para amadores. Ser professor deveria ser coisa muito séria. Quando eles falaram sobre homeschooling, eu fiquei em pânico. Por quê? Porque ser professor é uma profissão extremamente técnica. Não estou com isso querendo dar uma abordagem tecnicista. Mas ser professor não é para qualquer um. Como é que você alfabetiza uma classe que tem uma criança surda, junto com uma criança que veio de um meio muito vulnerável, uma outra criança que é disléxica, existem coisas que funcionam melhores que outras. E no Brasil,
seja para ensinar nas escolas públicas que não tem prova de entrada, seja para as escolas que atendem as elites, os 25% mais ricos, todos passaram por cursos, com raríssimas exceções, que têm um certo desprezo pelo fazer do professor, pela preparação do professor. Alguém aqui fez magistério? Então, vamos falar de magistério. Aquilo preparava para a profissão. Só que, corretamente, a gente passou a preparação de professor para a universidade. Corretamente, porque isso ampliaria o repertório. Ao passar para a universidade, como alertou Darcy Ribeiro, no período de elaboração da Constituição, a universidade vai fazer o que ela sabe fazer, que é formar pesquisador. Não quero dizer com isso que professor também não seja pesquisador. Ele tem que fazer as duas coisas, mas o fazer técnico é importante. Já estão me dizendo que eu tenho que avançar mais, então vamos lá. Eu me encanto pelo assunto. Vamos falar de trabalho colaborativo entre professores, a lei do 1/3 e as novas competências. Bom, primeiro, muito rapidamente, eu ponho isso aqui para quem quiser tirar foto, essas coisas, as tendências da educação no mundo. Com aquele problema da a Revolução 4.0 ou do futuro do trabalho, para onde caminha a educação? Observem o primeiro item que está aqui. Foco em resolução colaborativa de problemas e em criatividade. Se eu quero competir com os robôs hoje ainda não conseguem colaborar entre diferentes áreas com criatividade. Eles conseguem reproduzir aquilo que eles foram programados para fazer e um pouquinho de machine learning, de aprendizado de máquinas em cima. Isso é o que nos define como humanos. Agora eu queria, já entrando no assunto, dizer, professor não tem o hábito de colaborar. Como é que nós vamos ensinar os alunos a colaborarem se professor se acha um profissional liberal e não tem o hábito de colaborar? Sabe como é que colabora médico num hospital? Né? Isso eu descobri lendo um livro interessante, eu não vou poder nem contar detalhes do livro, do Henry March, que chama Não Faça Mal. É um neurocirurgião. Toda semana, segunda-feira, eles discutiam os casos no hospital, quem deveria ser operado, quem não devia ser operado, como é que comunica com a família, como é que faz. Estudo de casos em grupo. Sabe quando que a escola faz isso? No fim do ano, para decidir quem vai ser reprovado. Ou nos momentos de catarse, no cafezinho, para falar de um aluno que está dando trabalho. Que tal a gente, toda segunda-feira, e isso demanda uma humildade tremenda, a gente discutir o seguinte: o Lucas não está conseguindo se alfabetizar. Eu já tentei essa estratégia, essa. O que vocês, meus colegas, acham disso? Aí um vai perguntar, você já tentou ir pelo lado do interesse do aluno e tentar? Você tentou ver se fortalece? Ou você tentou um outro método de alfabetização? É discutir coletivamente aquilo que é o nosso fazer. Chega de ter preconceito com o nosso fazer. E chega de ter falta de humildade, a gente aprende junto. A personalização do ensino. O que é personalização do ensino? É quando eu volto a ter aquilo que o preceptor dos Filhos dos Nobres tinham, que era um trabalho em que eu considerava aquela criança, com a tecnologia que eu tenho hoje. Uma das maiores invenções da humanidade foi a escola, porque permitiu que não só os nobres tivessem acesso ao saber, mas isso obrigou o processo de ensino a ser muito massificado e padronizado. Se eu aproveito hoje a tecnologia, plataformas adaptativas, por exemplo, que identificam exatamente quais são os gaps de aprendizagem do aluno, nesse sentido baldista, e eu faço esse aluno avançar usando determinadas estratégias que podem estar, sim, na plataforma, ou aquele que já está pronto para mais altos voos, eu permito que ele voe, eu estou personalizando o processo de ensino.
A outra coisa é a flexibilização dos currículos. Sim, é bacana o fato de que a Base Nacional Comum Curricular está centrada em competências, porque isso permite arranjos diferentes de acordo com os interesses dos alunos e com a própria experiência de vida do professor. Então, usar, por exemplo, a aprendizagem baseada em projetos, a aprendizagem baseada em problemas, consegue colocar disciplinas diferentes a interagir e, com isso, as mesmas competências podem ser desenvolvidas por múltiplas trajetórias. Ensinar a pensar. Quem lê minhas entrevistas fala que vê que eu falo muito disso. A escola tem que ensinar a pensar. Mas ensinar a pensar não é decorar o ponto de vista do professor. Ensinar a pensar é ensinar a pensar usando o ferramental de cada ciência. Ensinar a pensar matematicamente. Ensinar a pensar historicamente. Ensinar a pensar cientificamente, que foi a debilidade nossa lá promovendo no PISA. Competências cognitivas associadas a competências socioemocionais. Está se falando muito em competências socioemocionais, e aí eu começo a ficar morrendo de medo que um professor dê uma aula assim. Empatia, anotem nos cadernos, empatia é a competência. E fica quieto, menino, você não consegue se concentrar, é isso? Né? Eu estou modelando o que não é a empatia. Mas é nas disciplinas que a gente dá. Um professor de matemática, quando ele ensina bem, ele está ensinando persistência e garra. Quando um professor tem aquela tentação de voar no pescoço do aluno, mas não voa e tenta entender, ele está ensinando a empatia. E assim vai. Eu sei que depois das perguntas a gente fala mais. E protagonismo do aluno, que foi uma coisa que se falou muito, mas quando se discutiu a reforma do ensino médio, mas não ficou claro o que é isso. Protagonismo do aluno é considerar o aluno como um portador de um sonho, e que esse sonho é tarefa dele empreender, construir o seu sonho, e a escola tem que favorecer o diálogo entre o que ele está aprendendo em aula e o sonho que ele quer construir. É reconhecer esse aluno. E esse sonho pode dizer respeito ao futuro dele, mas pode querer dizer respeito à comunidade em que ele está inserido, ao país e ao planeta. Vou para frente antes que ela brigue comigo. Bom, nesse contexto, o que é... isso daqui é livre pensar, eu não tenho nenhuma ordem hierárquica. O que é ser professor nesse mundo em transformação? Em primeiro lugar, hoje teve uma discussão numa rede que eu participo, se o professor é facilitador ou não é facilitador. Eu não gosto do termo facilitador porque empobrece a riqueza do trabalho do professor. Mas ele tampouco é um mero fornecedor de aulas. Ele é um assegurador de aprendizagens. Um mero fornecedor de aulas, ele dá a sua aula, aprendeu, não aprendeu, reprova no fim do ano. Um assegurador de aprendizagem é uma coisa completamente diferente. Eu vou usar cada oportunidade para que esse aluno aprenda mais. Mas você vai fazer isso numa classe de 40 alunos? Mas é isso que a gente tem que almejar. Fugir da armadilha da vitimização. Eu, durante muito tempo, coordenei o prêmio Professor Nota 10, da Fundação Vitor Tivita. E eu ficava horrorizada quando você via aqueles professores fantásticos, que tem práticas incríveis, e a imprensa ia entrevistar dizia assim, ai, coitada, eu imagino em que condições você trabalha. O professor já murchava assim. Ai, coitada. Professor não é coitado, professor é um profissional que pode e deve ter orgulho das suas práticas. Alguém já falou com o médico, ai, tadinho, você trabalha num posto de saúde, num centro de saúde, eu imagino as condições. Não, ele tem orgulho. Então, a gente, como professor, tem que fugir dessa armadilha, porque ela nos joga para baixo, ela não ajuda a conquistar coisas. Normalmente, o coitadinho não é aquele que vai reivindicar melhores salários. O profissional sabe que ele tem um bom fazer e vai atrás disso. E temos que desenvolver um profissional com orgulho de suas práticas. Co-criar a colaboração. Uma cultura de colaboração nas escolas. Não existe medida provisória, decreto, que estabeleça cultura de colaboração. Isso tem que ser construído
com um bom diretor, um bom coordenador pedagógico, que cria um clima favorável a eu dizer, o Lucas não está aprendendo. Vamos discutir em grupo isso? Co-criar e participar em comunidades virtuais para planejar aula e discutir práticas. Existem hoje várias plataformas de discussão pelo mundo, eu não estou falando no Brasil também tem, mas está começando. Organizar plataformas em que um professor consegue dizer como é que vocês estão fazendo para ensinar logaritmo, se é que ainda tem que ensinar logaritmo, eu tenho minhas dúvidas, mas como é que vocês estão fazendo? Eu estou na dúvida, como é que a gente faz isso na prática? Metodologias ativas e ensino híbrido. Eu vou roubar mais 5 minutos, eu sei que está horrível fazer isso, mas eu vou. É que eu queria contar a história do Tiago. Um jovem rapazinho de 16 anos, há uns 2 anos atrás, me contou como é que ele aprendeu a fórmula de Bhaskara. Eu perguntei, Tiago, já estão te ensinando a fórmula de... Como é que você... Falou assim, ele é apaixonado por matemática. Ele falou, não, minha professora é muito ruim, as aulas dela são muito chatas. Então eu faço o seguinte, durante a aula eu fico lendo outra coisa, aí eu chego em casa e vejo o Rafael Procópio no YouTube, porque eu fui atrás desse Rafael para ouvir, que está ganhando milhões com aulas no YouTube, e ele dá uma aula bárbara, eu assisto, chego, volto na aula, aí faço os exercícios, porque eu entendi. Eu falei, se fosse a professora do Tiago, eu faria o contrário. É uma escola de elite, eu faria, assisto em casa, como dever de casa, o YouTube do Rafael Procópio, e nós vamos discutir problemas da realidade aqui, usando a fórmula de Bhaskara, para que serve e aplicar em problemas concretos. Por que eu estou dizendo isso? Isso é ser assegurador de aprendizagem. O Rafael Procópio é um mero fornecedor de aula. Você paga uma taxa, você faz as aulas dele lá, ele é um fornecedor de aula. Professor, profissional para valer, é assegurador de aprendizagem. E as metodologias ativas e o ensino híbrido estão levando a isso. Competências socioemocionais e atitudes, já falamos disso. Eu pus aqui mentalidade de crescimento, pensando no mindset da Carol Dweck, da psicóloga cognitivista, que diz que muitos professores e muitos pais têm uma visão do cérebro e dos potenciais dos alunos, como se já estão dados desde o nascimento. A gente tem que desenvolver uma mentalidade de crescimento. O aluno não é talentoso em matemática ou talentoso em línguas. Ele se torna, ou ele ainda não desenvolveu esses talentos. Quando você recebe uma sentença de morte, no 4º ano do ensino fundamental, de que você não tem jeito para matemática, você vai carregar isso para o resto da vida. A avaliação, a importância da avaliação formativa, isso para o professor é quando ele sente o pulso de se esse aluno está aprendendo, não está aprendendo e quais são as deficiências. E nesse sentido também é baldista, porque eu preciso medir sim para saber o que exatamente ele não aprendeu, o que ele não captou, o que a minha turma inteira não captou, talvez eu não acertei o tom. E eu queria fazer uma homenagem ao erro. A homenagem ao erro é dizer, o erro é uma brutal oportunidade de aprender. A Deborah Ball, uma matemática da Universidade de Michigan, ela foi dar aulas em escolas públicas para documentar suas aulas e mostrar para os professores em situação de treinamento, de capacitação. E ela dizia o seguinte, que quando o aluno erra, a tentação do professor é dizer, está errado e para o próximo. Falou, não, pergunte para esse aluno, como é que você raciocinou para chegar nessa resposta? Aí, outro aluno, comente o raciocínio dele. O que você achou? Você pensou a mesma coisa ou você pensou diferente? A gente ensinar a pensar, é com os erros que a gente aprende. Aqui eu trouxe, podem tirar foto se quiserem, eu sei que já acabou o meu tempo, eu vou voar aqui em cima. Eu queria lembrar, ao falar de trabalho e aprendizado individual e em grupo, que aquela frase do Guimarães Rosa, mestre é aquele que de repente aprende, a gente aprende, se a gente não tiver imerso na tarefa de ser um aprendiz para a vida inteira, nós seremos péssimos professores.
Um bom professor é aquele que o tempo todo aprende. Tempo todo. Um diretor de escola é um líder no processo de aprendizagem. Se a escola não tiver a comunidade inteira imersa no processo de aprender, a cada dia, e não só a sua área técnica, o processo de ensinar, como que o cérebro de um adolescente aprende, como é que se desenvolve o córtex pré-frontal de um adolescente para ele poder aprender um pouco de autorregulação e coisas desse tipo. Aprender colaborativamente. Quantas oportunidades perdidas a gente não tem na escola? No magistério, uma jovem noviça, entre aspas, quer dizer, um professor que está começando, que está aprendendo a ser professor, ele tem um professor regente que cuida dele ou um professor tutor. Nós abolimos tudo isso. Um professor faz concurso público, entra numa rede, recém-saído de uma universidade, ninguém segura na mão dele, ninguém diz, que tal a gente fazer o seguinte, vamos quebrar com a ideia do sacrário da sala de aula e vem assistir a aula do seu colega professor e dá feedback para ele. Ele está começando. Ele está inseguro e ele tem vergonha de dizer que está inseguro. Quantos de nós não vivemos isso? Então, a tutoria é super importante. O estudo de casos, como eu relatei na experiência do médico, também é muito importante. Planejar colaborativamente aulas. Por que os professores de uma mesma disciplina não sentam junto? Como eu vi em Xangai, ninguém tinha o seu plano de aula aprovado se não tivesse a assinatura dos colegas, não era só do orientador educacional. O planejamento de aula era feito junto. Materiais de apoio para o professor trabalhar e estudo junto com os materiais de apoio. O trabalho individual do professor na escola. Será que esse 1/3 do tempo de atividade extraclasse foi redigido de um jeito meio esquisito, que diz que é como se fosse proibido ter contato com o aluno? Mas por que não usar uma parte desse tempo para falar com um aluno, não para dar aula, para falar com o aluno que está com uma dúvida, para interagir com os colegas e, eventualmente, interagir com pais? A questão da avaliação formativa, em várias áreas do saber, a gente trabalha com base em dados. Dados podem levar a muitos resultados, mas sem dados a gente não faz nada. Como é que a gente sabe se a minha turma está aprendendo? Aí eu sinto no ar. Quantas vezes eu me enganei? A gente sente, mas não sente tudo. Sensação e reflexão com base em dados são coisas que se complementam, mas não é fundamental permitir que individualmente ou colaborativamente a gente olhe para os dados de uma prova, por exemplo, e veja o que não estão dominando ainda, o que faltou eu ensinar. As competências socioemocionais têm que ser personificadas. Um professor não ensina empatia se ele não for a expressão da empatia. Educação infantil também não é... Alguém aqui é de educação infantil? Então, vamos lá. Educação infantil não é para amadores, não é para mocinhas que gostam de bebezinhos. Educação... Educação infantil. Não, aquela professora, eu estou perto de me aposentar, agora eu vou trabalhar com educação infantil porque é mais fácil. É mais fácil se você estiver fazendo as coisas erradas. Se você estiver fazendo tudo errado. Educação infantil, quando a gente fala que o eixo é o brincar, não é que as crianças vão brincar de um lado e eu vou olhar para o outro. Não, é um trabalho sério. E também tem que ser planejado. Só que vou dizer um negócio para quem ensina o ensino médio, dá aula no ensino médio. É muito mais desafiador fazer planejamento para a educação infantil. Muito mais sério. Então, demanda planejamento e em equipe, porque normalmente são mais de um professor. E a observação de aulas para os colegas. Um apelo. Abram a sua sala de aula para os colegas, seja para aprender com vocês, que tá, seja para te observar e darem o feedback. Não é só o diretor que deve entrar para observar. Qualquer colega, aprender com os outros, colaborativamente. Eu tenho mais 3 minutos, vai. A lei do piso.
Eu falei que eu sou hiperativa, não adianta. A lei do piso. Só lembrar que esse 1/3 de atividade extraclasse, que foi regulamentado em algumas redes, outras não. Algumas redes resolveram fazer o seguinte: eu percorro o Brasil inteiro o tempo todo. Alguns pagam 1/3 a mais. Não adianta. Não cumpre a finalidade. Tá bom, ganhar 1/3 a mais eu também gostaria, mas não é isso. É dar tempo para esse professor poder trabalhar colaborativamente com seus colegas e individualmente também, as duas coisas. Porque ser professor demanda trabalho. Eu fiquei olhando assim, quais são algumas boas práticas. Nós fizemos uma publicação, o Alan, que está lá no fundo, encostado lá na parede, assim, ele trabalhou, percorreu o Brasil vendo boas práticas de lei de 1/3. O que ele achou de boas práticas? Seja a organização do tempo para fazer atividades coletivas contínuas, com métodos ativos de aprendizagem entre professores que lecionam o mesmo conteúdo. Então, professores de ciências do Fundamental 2 que sentam juntos e usam parte desse 1/3 para planejar aulas juntos. Seja professores que querem assistir a aula do outro, então assiste nesse 1/3. O acompanhamento contínuo por parte dos coordenadores pedagógicos. O coordenador pedagógico tem um papel extremamente importante no cumprimento do 1/3, com avaliação de processos formativos na rede. O Tom Kane, de Harvard, diz que a maior parte do dinheiro de formação continuada em serviço que a gente gasta é dinheiro rasgado. Ele veio fazer uma análise aqui no Brasil. Por quê? Porque o que mais faz aprender é trabalhar junto. A gente aprende uns com os outros. Mais do que fazer mestrado, doutorado, nada contra fazer mestrado, doutorado, mas muito mais do que fazer mestrado e doutorado. Então, algumas redes, Novo Horizonte, em São Paulo, tem uma prática muito interessante, a própria rede do Distrito Federal, a rede do Espírito Santo também tem um uso bom do 1/3. Não é perfeito, mas pelo menos que avançou nessas ideias que a gente falou. Eu vou terminar com um slide falando da minha utopia. Utopia no sentido de algo que ainda não aconteceu e não de algo irrealizável. Eu sonho com uma escola em que todos aprendam, ou seja, que você possa construir excelência com equidade. Uma escola em que tanto alunos como professores trabalhem colaborativamente. Eu preciso ensinar o aluno a trabalhar colaborativamente. Não porque é mais rápido corrigir um trabalho de grupo, são menos alunos. Não, para que ele aprenda para esse mundo da 4ª Revolução Industrial, para esse mundo que a gente está vivendo. Mas, para isso, eu tenho que trabalhar colaborativamente. Uma escola que trabalhe valores e atitudes. Não estou pregando aqui o retorno ao SPB, ou Educação Moral e Cívica. Ensinar valores mesmo. Vocês falaram, aparentemente, hoje de manhã sobre isso. E uma escola que ensine a pensar, e, não menos importante, uma escola que reserve tempo e espaço para o protagonismo do aluno, para formar para a autonomia. É isso que eu sonho.